Amém. Amém. Esse aqui já é meu, tá? Deus te abençoe. Esse aí tá até com dedicatória já, né? Tô chique. Mas que bom, que prazer e que alegria estar com vocês hoje aqui à noite. Muitos rostos, né, conhecidos de acampamento, aí, amigos que a gente fez ao longo da trajetória, alguns não conhecidos, mas que alegria, realmente. Obrigado, PIB Penha, pelo convite. Estou muito feliz de estar hoje aqui. Espero, e a minha oração é do fundo do meu coração, que Deus fale através da sua palavra. Compartilharam comigo o que vocês têm visto sobre identidade ao longo desse semestre, certo? Sobre o tema da identidade. E hoje me desafiaram a estar trazendo o tema sobre a identidade da esperança. Qual é a verdadeira esperança? Onde nós encontramos a verdadeira esperança? E já falaram do livro, eu orei muito para Deus me direcionar qual seria o texto bíblico para a gente abordar, e juntando o útil ao agradável, vamos relacionar esse tema da esperança justamente com uma das frases que Jesus disse na cruz. Afinal, Jesus, o crucificado, é a nossa verdadeira esperança. Por isso convido todo mundo aí a abrir a Bíblia, conectar no celular, onde for, no Evangelho de Lucas, capítulo 23. Vamos ler do versículo 39 até o 43. Lucas 23, repetindo. Esse texto que nós vamos ler trata da segunda frase que Jesus disse na cruz. A segunda frase que Cristo disse no momento da sua crucificação. Normalmente eu intitulo essa mensagem com o tema uma palavra de salvação. Mas hoje aqui nós vamos ver sobre uma palavra de esperança. Afinal, somente a certeza da nossa salvação nos traz a verdadeira esperança. Salvação e esperança estão totalmente ligadas entre si. Bora lá para o texto bíblico então, pessoal. Repetindo aí, para quem de repente não abriu, Lucas 23, versículo 39 até o 43. Então, um dos criminosos crucificados blasfemava dele, dizendo: Tu não és o Cristo? Salva a ti mesmo e a nós também. Mas o outro, repreendendo-o, disse: Não temes a Deus, nem sofrendo a mesma condenação? Nós, na verdade, estamos recebendo com justiça o que nossos atos merecem. Mas este homem, ele falando sobre Jesus, este homem não fez mal algum. Então disse: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Uma palavra de esperança. Convido todo mundo a me acompanhar em oração para a gente começar. Querido Deus, somos gratos pelo privilégio da gente estar aqui para ouvirmos sobre a Tua palavra e aprendermos mais sobre Ti. Estamos aqui sedentos para que o Senhor fale aos nossos corações, que nós venhamos a compreender ainda mais sobre a verdadeira esperança que nós só encontramos em Ti, ó Deus. Fale aos nossos corações, que hoje seja uma noite realmente de transformação em cada um de nós. E muito obrigado pelo privilégio que é estudarmos sobre a Tua santa palavra. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Esperança, gente, esperança. Esperança está entre as palavras mais citadas aí ao redor do mundo, das mais conhecidas, certo? Eu não sei, não conheço muito de vocês, não sei qual é o seu grau aí na escala nerd, se você gosta muito de super-heróis, de filme de super-heróis, de história em quadrinhos ou não. Não sei se tem alguém aqui que gosta muito, mas eu tenho certeza, quer você goste ou você não goste, eu tenho certeza que você conhece um super-herói que chama Superman. Tem alguém aqui que não conhece Superman? Duvido. Todo mundo conhece Superman. E uma coisa eu tenho certeza também, que você sabe que o uniforme dele, ele tem um símbolo, né, no peitoral dele ali. Uma letra, na verdade, né, que é um S no uniforme do Superman. Talvez você seja leigo que nem eu, você poderia pensar que esse S é de super, né? Mas não é de super. No filme aí que teve do Superman, os pais, né, do Superman disseram que ele carrega esse símbolo no peito, esse S, que significa justamente esperança. Então ali no filme, os pais do Superman mandaram ele para a Terra justamente para trazer esperança para os seres humanos. Então assim, isso nos mostra que esse tema da esperança é algo do qual
todo ser humano busca, todo ser humano anseia. Muitos filmes, livros, documentários, enfim, músicas falam sobre esperança. E isso porque nós somos seres sedentos pela verdadeira esperança. Deus nos criou dessa forma. E justamente por isso, a Bíblia também apresenta diversas passagens que abordam sobre esperança. Isso tanto no Antigo Testamento, como também no Novo Testamento, sobre esperança. E antes da gente começar, é muito importante que a gente defina qual é o significado da palavra esperança. Talvez vocês já tenham ouvido até. Esperança é confiar no que ainda não vemos. Confiar no que ainda não vemos. E o que eu vou falar aqui para vocês agora é muito importante, gente, muito importante mesmo. Que o termo esperança no Novo Testamento, que foi escrito em grego, o termo grego, ele não tem essa conotação que esperança tem no português, de incerteza. Porque quando a gente fala, eu espero que eu ganhe na Mega Sena, assim, é incerteza, né? A gente usa muito esse termo esperança, que denota incerteza. Vamos pegar os corintianos aí. Os corintianos, eles falam, eu tenho esperança que um dia o Corinthians vai ser melhor que o Palmeiras, vai ser maior que o Palmeiras. Então, assim, fala por falar, não é algo certo, né? Pior que eu sou palmeirense. Se eu não fosse, eu ia zoar os palmeirenses. Ia falar, os palmeirenses que falam que tem esperança que um dia vai ser campeão mundial, né? Mas já somos campeões mundiais, então tá tudo tranquilo. Mas grave bem isso, que o termo esperança, na Bíblia, no grego, ele denota certeza, tá? É diferente do português. Ele denota completa certeza. Você espera por algo que é certo, do qual não há dúvidas. Então a esperança bíblica, ela denota certeza. Portanto, a segunda frase de Cristo na cruz, ela é uma frase carregada de esperança. Vocês querem uma certeza maior do que essa? Hoje estarás comigo no paraíso. E isso vindo dos lábios do próprio Jesus. Essa é a maior esperança, a maior certeza que nós podemos ter. E essa frase em específico, ela foi direcionada a um ladrão, como nós lemos aqui. Jesus, ele foi crucificado ao lado de 2 ladrões, certo? Jesus foi crucificado ali na cruz central, e foi crucificado entre 2 ladrões. E Jesus direcionou essas palavras específicas para um dos ladrões, que repentinamente reconheceu que a condenação dele era justa, e fez um apelo para Jesus. E esse bandido que estava sendo crucificado ali na cruz, a gente não sabe muito sobre ele, mas uma coisa a gente sabe, que até aquele momento, ele vivia uma vida totalmente sem esperança. Qual que é a esperança de um crucificado, gente? Assim, se põe no lugar, sentença de morte, ele sabia que dali para frente, o que lhe aguardava era somente dor, sofrimento e a morte. Então aquele homem vivia uma vida completamente sem esperança, até o encontro que ele teve com Jesus, aqui no texto que nós lemos. E isso já nos mostra de cara que Jesus Cristo é a nossa verdadeira esperança. E um outro detalhe, gente, muito importante, quando a gente pega um texto bíblico para a gente estudar, igual a gente está fazendo hoje aqui, certo? Lemos um trecho do Evangelho de Lucas. É muito importante que a gente nunca se esqueça que esse texto, ele está dentro de um contexto maior, certo? Então o nosso texto aqui, ele está dentro do Evangelho de Lucas. E logo no primeiro capítulo, Lucas, ele escreveu o que ele pretendeu ao escrever o seu Evangelho. No capítulo 1 de Lucas, ele diz o seguinte, que ele buscou escrever uma narrativa em ordem. E o capítulo 23, que foi o que nós lemos da frase aqui, da segunda frase de Cristo na cruz, é o penúltimo capítulo do Evangelho de Lucas. A narrativa sobre a história de Jesus já estava chegando ao final. Aqui, a gente está no clímax da história de Jesus. Cristo, ele veio para morrer naquela cruz. Ele veio para derramar o seu sangue ali em favor do seu povo.
Então a gente não pode pensar que a cruz foi algo que pegou a Jesus de surpresa, né? Jesus não sabia que ele ia ser crucificado. Não, Jesus veio para morrer, ele veio para passar por aquele momento. Foi o clímax da vida de Jesus. Na morte dele, nós encontramos o sentido da nossa própria vida. E ali, quando ele estava sendo crucificado entre os dois ladrões, Jesus pronunciou palavras de esperança para aquele crucificado ali, para aquele bandido. Ele pronunciou palavras de esperança para aquele homem. E as mesmas palavras que foram ditas para aquele homem são as palavras que Cristo traz para cada um de nós aqui hoje. Isso nos mostra a beleza que é a Bíblia, né, gente? Porque a gente sabe que a Bíblia não foi escrita para nós especificamente. Vamos pegar a carta de Romanos. A carta de Romanos, quando você pega ali a introdução dela, não está para a Igreja Batista da Penha de São Paulo, não está. Ela foi escrita para a Igreja de Roma, lá do primeiro século, certo? Mas a Bíblia é um livro atemporal e que nos traz lições e verdades para nós ainda hoje. Isso porque o autor da Bíblia, no fundo, é o nosso Deus, que é um Deus atemporal, que nos traz lições, apesar do texto ser antigo, enfim, a Bíblia fala para nós ainda hoje. Por isso que a gente está reunido aqui, nesse momento, eu aqui com a Bíblia aberta, para a gente aprender sobre ela, porque o nosso Deus é um Deus que fala, e Ele fala através da sua palavra. Então, no próprio texto aqui que nós lemos, mantenha a Bíblia aberta aí de vocês, lá em Lucas 23, no próprio texto, vamos ver o que ocorreu para que a verdadeira esperança pudesse brotar na vida daquele homem, daquele ladrão, daquele bandido. O próprio texto aqui de Lucas, ele nos mostra duas divisões muito claras, tá? A gente vai estudar aqui hoje. Primeiro, o pedido do ladrão e, em segundo, a resposta de Jesus. Vamos ver primeiro o pedido do ladrão. Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Lembra-te de mim. Esse aqui, gente, foi o único pedido daquele homem. A semelhança do outro bandido que estava sendo crucificado, ele poderia ter pedido por libertação do sofrimento. A gente leu aqui, o outro ladrão falou o quê? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Ele podia ter pedido por qualquer outra coisa, o bandido arrependido, mas ele pediu somente por lembrança. E esse pedido, ele contrasta muito com outro pedido que foi feito por dois dos discípulos de Jesus. Vocês conhecem os filhos do trovão? Já ouviram falar sobre os filhos do trovão? São dois discípulos de Jesus, Tiago e João, que eram irmãos. Jesus apelidou eles de filhos do trovão, porque os caras tinham um temperamento difícil, assim, eram muito explosivos, então o apelido deles era filhos do trovão. E certa vez, os dois chegaram para Jesus e falaram: mestre, queremos te fazer um pedido. Olha o contraste do pedido do bandido arrependido com o pedido que os discípulos vão fazer para Jesus. Jesus falou: opa, diga lá, concede-nos que na glória nós nos assentemos, um à sua direita e um à sua esquerda. Então, Tiago e João, eles estavam pedindo nada mais, nada menos do que os dois lugares de maior destaque no reino de Jesus. Só isso, tá bom para vocês? Mais nada, pediram só isso, um lugar à direita e um lugar à esquerda. E totalmente no caminho contrário, o bandido arrependido, ele não pediu nem por lugar à direita e nem por lugar à esquerda de Jesus. Na verdade, ele não pediu nem por um lugar no banco de reserva, se a gente for pensar. Ele pediu somente por lembrança. Ele reconheceu que nós não somos merecedores de nada. Na verdade, a única coisa que a gente merece de fato é a condenação eterna, por conta dos nossos pecados e transgressões contra o nosso Deus. E o bandido arrependido, ele compreendeu isso muito bem, que nós não somos merecedores de nada. E ele apelou para a misericórdia e para a graça de Jesus. Quantos aqui conhecem a banda Arraiz? Bastante gente, né? Uma banda top aí, bem conhecida. Tem uma música que inclusive o título dela é Esperança, certo? Acho que a maioria conhece. Um trecho da música nos diz o seguinte: no desapontamento, a esperança nasce. Ou seja, é no reconhecimento da nossa miséria
da nossa limitação e da nossa fraqueza é que a esperança surge. O Evangelho, gente, primeiro ele machuca, para então nos trazer a cura. Primeiro ele mostra que nós somos pecadores e que não merecemos nada. E então ele nos oferece a graça por meio do nosso Senhor Jesus. Então, gente, Deus, ele não se relaciona conosco baseado nos nossos méritos, virtudes ou merecimentos, mas ele se relaciona conosco baseado exclusivamente na sua graça e na sua misericórdia. A nossa esperança não está em nós, mas está somente nele. Lembra-te de mim. E o pedido continua: lembra-te de mim quando vieres. Quando vieres. Essa aqui, gente, quando vieres, é a primeira declaração de fé na volta do nosso Senhor Jesus. Ou seja, a primeira pessoa que declarou fé na vinda de Jesus não foi um discípulo de Jesus, não foi um mestre da lei, não foi um doutor da lei, foi um bandido, um cara que estava sendo crucificado com o próprio Jesus. Isso nos mostra o quanto o Evangelho ele é loucura para o homem, certo? Ele é loucura. Se nós fôssemos escrever um roteiro, com certeza a primeira pessoa que declararia fé na volta de Jesus seria um doutor da lei, alguém top, né? Nota 10 da IBD, o cara top. Mas aqui o primeiro homem que declarou fé na volta de Jesus foi um bandido. Fantástico. Depois da morte e ressurreição de Jesus, ele apareceu diversas vezes aos seus discípulos para comprovar que ele estava verdadeiramente vivo, tá? Ele morreu, mas ressuscitou. E apareceu diversas vezes para comprovar que ele estava vivo. E, por fim, ele foi levado aos céus perante os olhos dos discípulos. Lá em Atos, no capítulo 1, nos conta sobre a ascensão de Jesus. E quando Jesus subiu aos céus, apareceram anjos que disseram ali para os discípulos que, da mesma forma que Jesus estava subindo, um dia ele voltaria. Então, essa é uma das nossas grandes esperanças. Nosso Senhor um dia voltará. A história, tal qual a gente conhece, ela não vai ser eterna. Assim como ela teve um início, quando Deus criou todas as coisas, ela vai ter também um fim, quando Cristo voltar para pôr um ponto final na história. E olha que interessante, o nosso Senhor Jesus, ele estava no princípio. A gente vê no Evangelho de João, capítulo 1, no princípio era aquele que é a palavra, estava com Deus e era Deus, e ele vai estar também no final. Por isso que a gente canta que ele é o Alfa e o Ômega. O Alfa é a primeira letra do alfabeto grego e o Ômega é a última. O nosso Deus, ele criou todas as coisas e tudo terminará nas mãos dele, quando ele voltar para colocar um ponto final na história. E toda vez que a gente se depara com esse tema da volta de Cristo, qual que é a pergunta que vem à tona? Quando que vão acontecer essas coisas, né? Acho que vocês já viram algumas pessoas que apareceram aí, né? E falam, não, vai ser dia tal, hora tal. As pessoas costumam marcar data e hora, né? Mas vamos ver o que Jesus falou sobre a volta dele. Mateus 24, vamos abrir lá. Mateus 24, 36. Vamos ver o que o próprio Jesus falou sobre o tempo da sua volta. Mateus 24, versículo 36. Vamos abrir todo mundo. Palavras de Jesus: mas quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Então, gente, nós não devemos tentar marcar a hora, prever quando será. Uma coisa é fato, somente Deus sabe o dia e a hora. E as últimas palavras de Jesus em toda a Bíblia, lá em Apocalipse, no último capítulo, penúltimo versículo da Bíblia, Jesus diz o seguinte: certamente venho logo. Essa aqui é a nossa maior esperança, a esperança de que um dia o nosso Senhor vai voltar. Então um cristão, ele não vê a volta de Cristo com medo, com pânico ou com pavor, certo? Às vezes a gente tem esse quadro na nossa cabeça, né, de que, nossa, a volta de Cristo, a gente tem que ter medo. Não, gente, a volta de Cristo vai ser o ápice para um cristão. Nós vemos a volta de Cristo com alegria e esperança.
como a própria Bíblia diz, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Lembra-te de mim quando vieres, e para fechar o pedido do ladrão, no teu reino. Esse homem, ele viu Jesus como um rei. E se havia alguma coisa que Jesus não parecia naquele momento da sua crucificação, era com um rei. Ele foi exposto a longo período de tortura antes da sua crucificação. Pregaram pregos ali no seu punho, enfim, colocaram ele na cruz. Os únicos 2 utensílios que Jesus tinha no momento da sua crucificação, que remetiam à realeza, a um rei, eram a coroa de espinhos e a placa acima da cabeça de Jesus, que estava escrito: este é o rei dos judeus. E esses 2 utensílios serviam como uma forma de zombaria por parte dos adversários de Jesus. Então nada demonstrava que Jesus era um rei naquele momento, mas aquele homem, ele enxergou Jesus como ele é verdadeiramente, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Na primeira vinda, Jesus, ele veio como o Cordeiro de Deus. Ele veio para morrer naquela cruz, para tirar o pecado do mundo, certo? Ele veio como Cordeiro. Mas quando ele voltar, a Bíblia nos fala que ele voltará como um leão, rei, soberano e autoridade máxima. Então, gente, nós não servimos a um Jesus coitadinho. Por vezes a gente tem essa ideia na cabeça, né? Jesus morrendo na cruz com um ar de melancolia, coitadinho. Não, gente, nós servimos ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Jesus é o nome pelo qual todo joelho um dia vai se dobrar perante Ele. Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, o nome sobre todo nome. Nossa esperança, ela nasce quando nós confiamos no Rei eterno. Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Se eu parasse por aqui, estava maravilhoso, a gente já foi muito abençoado. Mas melhor ainda do que o pedido do ladrão é a resposta de Jesus. A resposta de Jesus foi um marco na vida daquele homem. A partir do momento em que Jesus direcionou essas palavras de esperança para aquele homem, a vida dele foi completamente mudada. Por mais que ele não teve muito tempo de viver, certo? Estava sendo crucificado, ele ia morrer. Foi aos 45 do segundo tempo. Mas, ainda assim, a esperança brotou na vida daquele homem. Uma palavra de esperança. Em verdade, te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Hoje. A resposta de Jesus, ela surpreendeu as expectativas daquele bandido. O ladrão fez um pedido muito claro para Jesus, como a gente viu. Qual foi? Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Era só quando Cristo viesse. Mas a resposta de Jesus surpreendeu. Hoje estarás comigo no paraíso. Hoje. Isso nos mostra, gente, que um cristão, nós temos a plena certeza que ao fecharmos os olhos aqui neste mundo, nós iremos abri-lo diante do nosso Senhor. E essa é a nossa maior esperança. Ao fecharmos os olhos aqui, nós abriremos diante do nosso próprio Senhor Jesus. Ele mesmo garantiu isso. Hebreus 9, 27 diz o seguinte: está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois o juízo. Então a própria Bíblia, ela aponta para a verdade de que nós teremos apenas uma oportunidade em vida, enquanto nós estamos aqui. A resposta que nós demos hoje para Jesus vai determinar o nosso futuro para todo sempre. O hoje é um termo muito enfatizado pela Bíblia, direto, a importância do hoje. Então, meus queridos amigos e irmãos aqui, hoje é o tempo de recebermos a salvação. Hoje, dia 4 de setembro de 2021, é o tempo de recebermos a salvação. E com a salvação, termos a verdadeira esperança em nossas vidas. Graças à obra de Cristo, podemos ter esperança hoje e para todo sempre. A nossa esperança, ela não vai se concretizar só no céu, mas ela começa aqui. A vida eterna começa aqui. Nós podemos usufruir da presença do nosso próprio Deus ainda aqui neste mundo. Hoje estarás comigo. Comigo foi a palavra de Jesus. Para os judeus, o mundo dos mortos
era conhecido como Sheol. E o Sheol era um mundo de incertezas, de tristezas, enfim, era um mundo de completa incerteza. Isso o Antigo Testamento mostra muito bem. Só que para um cristão, a vida no além é um reino eterno, na companhia do próprio Jesus. Já pararam para pensar nisso? Hoje estarás comigo, na companhia do próprio Jesus. E esse termo eu acho muito bonito, comigo, porque ele resume, assim, de maneira muito profunda, uma das grandes, se não a maior, das verdades bíblicas, que é a verdade de que o nosso Deus, Ele é conosco. Nosso Deus não é um Deus que criou todas as coisas e deixou a gente lançado à própria sorte. Ele é um Deus que se faz presente. Tem aquela música, né, Nas Estrelas, que a gente canta muito em acampamento, aí, ó, falou do MAB, né, tem aquela parte, descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo. E essa é a verdade que um cristão pode ter, que o nosso Deus é um Deus presente, que está conosco. O que é o Espírito Santo, pessoal? O Espírito Santo é a presença do próprio Deus entre os seguidores de Jesus. Então, caso você já tenha reconhecido a Jesus como seu Senhor e Salvador, o próprio Deus, Ele faz parte da sua vida. Ele é companhia presente a todo momento. E que maravilhoso que é servir esse Deus. Um Deus que nos criou, um Deus que nos ama e um Deus que está conosco, comigo. Inclusive um dos nomes do Messias é Emanuel. Você já deve ter ouvido, né? Emanuel. Qual que é o significado de Emanuel? Deus conosco. Ele é Deus conosco, Deus que se faz presente. Então, a presença de Jesus em nossas vidas nos traz a verdadeira esperança. E para a gente fechar com chave de ouro a palavra de esperança, o último ponto aqui da resposta de Jesus: hoje estarás comigo no paraíso. É importante a gente analisar esse termo paraíso. Os tradutores, o Antigo Testamento, ele foi escrito em hebraico, tá? O Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico. E os tradutores, para o grego, quando eles traduziram para a Septuaginta, certo? A tradução do Antigo Testamento para o grego, ao escreverem sobre o Jardim do Éden, lá em Gênesis, eles usaram a palavra paraíso, que é justamente a mesma palavra registrada aqui no Evangelho de Lucas. Então, qual foi a promessa de Jesus para aquele ladrão? A promessa foi de que em breve aquele homem estaria no Éden, no paraíso, usufruindo da presença do próprio Deus. Como era no princípio de todas as coisas, gente, Deus e o homem em um perfeito relacionamento. E é para esse lugar que Cristo promete levar todo aquele que nele crê. Um lugar sem choro, sem morte, sem destruição, sem culpa, sem tristeza, sem guerra, sem angústia e sem dor, onde serão refeitas todas as coisas. Então, a nossa esperança, ela está alicerçada no fato de que um dia nós iremos para o céu, para esse lugar que Cristo prometeu levar todo aquele que nele crê. Hoje estarás comigo no paraíso. Graças a Jesus, nós podemos ter essa certeza de que um dia nós iremos para o céu, para usufruirmos para sempre da presença do nosso Deus. Mas, chegando no final, a história continuou. A gente leu um trechinho só da crucificação de Jesus, né? Que foi da segunda frase. A história continuou. Os 3 crucificados, eles morreram. Jesus, que foi o crucificado da cruz central, ele foi o primeiro a morrer. A Bíblia nos diz que ele foi o primeiro a morrer dentre os 3. Só que ele partiu para se tornar o maior vulto de toda a história. Jesus cumpriu perfeitamente a sua missão. Uma das frases que ele disse na cruz foi: está consumado. Então Jesus, ele cumpriu perfeitamente a sua missão, consumou a sua missão ali na cruz. E ele morreu, mas ressuscitou e vive. E é o nome sobre todo nome, o nome pelo qual todo joelho um dia se dobrará. Ao lado de Jesus estava também o bandido que não se arrependeu. Ele teve as mesmas oportunidades que o bandido arrependido teve. Ele escutou as mesmas palavras de Jesus, ele teve as mesmas oportunidades,
mas ele manteve o seu coração endurecido. E até hoje, aquele homem sofre as consequências da sua decisão. Nós vimos que Cristo é a nossa esperança, Ele é a nossa real esperança. Mas a Bíblia nos aponta também que não há esperança para aqueles que rejeitam a Jesus. Nunca podemos nos esquecer disso. E por fim, o terceiro homem, que também acaba morrendo, o bandido arrependido. Ele não tinha mérito algum, gente. Ele mesmo reconheceu isso, que ele estava sofrendo ali na cruz por conta do que ele tinha feito, tá? Ele merecia passar por aquele momento. Ele não tinha mérito algum, mas graças a Jesus, a esperança surgiu na vida daquele homem. E ele partiu para entrar no paraíso. Ele recebeu a maior de todas as promessas. A promessa que todos nós ansiamos um dia, ele recebeu dos lábios do próprio Jesus. Hoje estarás comigo no paraíso. Voltando para a pergunta que nós fizemos no começo, qual é a identidade da verdadeira esperança? Qual é? Onde encontramos a verdadeira esperança? A segunda frase de Cristo na cruz, ela nos aponta para a resposta dessa pergunta. A identidade da verdadeira esperança está somente em Jesus Cristo. Somente Cristo é a identidade da nossa verdadeira esperança. Todos nós buscamos por esperança, gente, todos ao redor do mundo, não só nós aqui, todas as pessoas que estão fora aqui da igreja também, que não conhecem a Cristo, todos nós buscamos por esperança, seja o mais rico ao mais pobre, do mais velho ao mais jovem, todos nós somos seres sedentos por esperança, e a esperança que muitos buscam é uma esperança falsa, uma esperança rasa, que não é capaz de nos trazer o real sentido da vida. Muitos buscam pela real esperança, mas encontram somente uma esperança rasa, que não satisfaz. Somente a certeza da salvação é capaz de nos proporcionar a verdadeira esperança, a esperança que jamais se abala. E algumas aplicações para a nossa vida. Talvez hoje você esteja aqui vivendo uma vida completamente sem esperança, completamente perdido e desorientado. Hoje mesmo, Cristo te chama para segui-lo, e dessa forma você vai passar a usufruir da verdadeira esperança, da companhia do próprio Jesus em sua vida. Hoje Ele te chama para segui-lo. O texto também nos recorda sobre a maravilhosa graça do nosso Deus. Gente, vocês pararam para pensar? Esse ladrão, ele foi o primeiro homem salvo pela cruz de Jesus Cristo. E foi um ladrão, ele é o nosso ancestral na fé, um bandido. O primeiro homem em quem a cruz produziu uma mudança de destino eterno foi um ladrão. Isso nos aponta para a verdade de que Jesus disse certa vez: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Ele veio para chamar pecadores. Ele veio para redimir, buscar, salvar e transformar pecadores. Quão perfeita é a graça do nosso Deus. E, por fim, o texto também nos lembra que é possível termos certeza da nossa salvação. É sim possível nós termos certeza da nossa salvação. E, dessa forma, a gente vive uma vida marcada pela verdadeira esperança. E salvação não se compra. Salvação não se ganha, nem por hereditariedade, pelo fato de você ser filho de cristão, frequentar a igreja desde pequeno. Não se ganha dessa forma. E também não se ganha por merecimento, você fazer algo para conquistar. Não. Salvação não se conquista. Cristo já a conquistou para nós, ali naquela cruz. Salvação se pede. Salvação se clama. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Salvação se pede. Jesus, Ele jamais recusará o pedido de um arrependido. O sangue de Cristo derramado ali na cruz do Calvário é capaz de nos perdoar e nos dar a garantia da vida eterna. Então, que hoje seja a oportunidade de você se render
aos pés da cruz de Cristo, clamar por salvação e dessa forma desfrutar da verdadeira esperança, que é a vida eterna com o nosso Deus. Vamos orar, pessoal. Querido Deus, muito obrigado, Pai, pelo privilégio que é nós aprendermos sobre Ti, que é a identidade da nossa verdadeira esperança, Deus. Obrigado porque o Senhor veio para transformar, para redimir e para salvar pecadores, e isso inclui cada um de nós aqui, Senhor. Obrigado por Sua graça sublime, por Sua graça maravilhosa, que nos constrange, Deus. Um Deus tão maravilhoso, que nos ama, apesar de nossas falhas e pecados. E ó Pai, eu te clamo, que se hoje aqui existe alguém que ainda não reconheceu a Ti como seu único e suficiente Salvador, que hoje seja essa grande oportunidade, Deus, que o Senhor toque nos corações de cada pessoa, Pai, e que realmente nós possamos compreender que não existe esperança longe de Ti. Que hoje seja uma noite de salvação, uma noite de transformação na vida daqueles que ainda não Te conhecem, Pai. E muito obrigado, porque é tão maravilhoso servir a Ti, um Deus de graça, um Deus de amor e um Deus que é a verdadeira esperança. E é no nome do Seu Filho, Jesus, que nós oramos. Amém e amém.